Adorei, adorei. Perguntas muito legais aqui pra gente dividir com vocês. Perguntas muito interessantes. Primeiro, galerinha, ó. Professor, já que a Terra atrai o Sol atrai a Terra. A Terra tem a tendência de andar em linha reta, como o senhor acabou de me falar, porque é a tal da inércia. Se a Terra não passa reta, ela fez uma curva, é porque tem uma força atuando nela, não é isso? É justamente a força que o Sol exerce na Terra por atração gravitacional. Então é essa força de atração gravitacional que mantém a Terra orbitando o Sol, beleza? Aí o amigo perguntou uma questão muito interessante. Ô professor, já que ela está atraindo o Sol, por que ela não vai se aproximando, se aproximando, se aproximando e cai no Sol? É a mesma pergunta, por que o elétron fica orbitando lá o núcleo atômico e não cai ou não sai, certo? Aí é que tá, é porque existe um equilíbrio muito bonito. A natureza, como ela foi se formando, à medida que a poeira das estrelas foi se agrupando, formando o Sol, formando os planetinhas, isso tudo girando já, né, devido às explosões originais e aos choques originais, isso tudo girando, a velocidade de rotação, certo? Era uma velocidade perfeita para que a Terra nem fosse arremessada para longe, nem para perto. E o que é que está em volta da Terra mesmo? Depois da atmosfera? O que tem em volta da Terra na hora que acaba a atmosfera? O nada, né? Que a gente chama de quê? Vácuo, alguns chamam de éter, né? O nome mais técnico seria vácuo, beleza? Como a Terra está no vácuo, ela não está perdendo energia. Ela tende a manter a mesma velocidade dela, certo? Se essa força de atração gravitacional do Sol fosse mais forte, ela tenderia a cair. Se fosse mais fraca, ela tenderia a sair de órbita. E dá para calcular esse valor, cara. Chama-se velocidade de escape. Então, quando o homem lança um satélite, a galera lá atrás perguntou sobre satélite, o engenheiro tem que fazer um cálculo para, na hora do lançamento, o satélite ter a velocidade perfeita. Porque se a velocidade for maior, ou ele vai orbitar muito longe da Terra, ou ele vai escapar da órbita da Terra e ser perdido esses milhões de dólares. Se o satélite for arremessado com pouca velocidade, ele pode perder um pouco de velocidade ao atritar com a atmosfera e cair na Terra, como já aconteceu várias vezes com satélites, né, ou antigos ou mal projetados, beleza? Então é isso, existe um equilíbrio muito bonito, mais ou menos como tu pegar uma pedra e amarrar no barbante. Se tu girar muito devagar, a pedra vai bater em ti. Se tu girar muito rápido, pode partir o barbante e ela vai ser arremessada, beleza? E aí é que tá, cara, quando a gente analisa o resto do universo, a gente vê que em alguns lugares os planetas não conseguiram se formar em volta da estrela, talvez tenham sido dragados ou perdidos por falta de gravidade. Em outros lugares ocorreu essa coincidência de forças que permitiu esse equilíbrio bonito ficar ocorrendo durante bilhões de anos, que é o nosso caso. E o mais legal é que cada estrela tem em média 4 planetas, lembra? Ou seja, essa matemática, essa coincidência, né? Tem gente que acredita na parte criacionista. Então a gente poderia dizer, Deus criou isso de maneira bonita, né? Uma maneira bacana de responder. Mas a ciência ela tem uma outra visão, né? Que se tu espalhar a massa da maneira como nós espalhamos no Big Bang pelo universo, naturalmente as forças gravitacional e a inércia vão agir para formar sistemas que ficam circulando um em volta do outro em equilíbrio perfeito. Certo? Muito bonita a tua pergunta. Uma coisa, qual é a velocidade da Terra em relação ao Sol? 100 mil km por hora, mais ou menos. A velocidade do centro da Terra, digamos, em relação ao Sol. 100 mil km por hora. Quando a gente lança um satélite, ele está girando com a Terra 100 mil km. Ótimo, garoto. É isso aí, ó. Tem vários tipos de satélite, certo? O satélite mais comum, aquele da Sky, o satélite da Sky que vocês usam para ver TV, certo? Ele é um satélite geoestacionário. O que é isso? Quer dizer que se tu pudesse olhar para o satélite na tua casa, ele sempre estaria no mesmo lugar. Está sempre lá, olha lá está o satélite. Se tu pudesse ver ele, certo? À noite dá até para ver às vezes. É para onde a tua antena aponta, né? Se a tua antena aponta para lá é porque lá onde ela está apontando tem um bicho lá flutuando no espaço, sempre naquele lugar. Vamos entender como é que ele fica parado lá? Aqui está o Sol. Aqui está a Terra, beleza? A Terra tem um eixo de rotação que é inclinado, lembra? Norte e Sul. Agora é verão aonde? Sul. É verão no Sul, porque chega mais luz no hemisfério Sul do que no hemisfério Norte. Não estou falando hoje, estou falando no desenho. Certo? Aí meio ano depois a Terra está aqui. Qual polo recebe mais luz? Então tu acabou de descobrir que as estações do ano existem devido ao eixo de rotação da Terra ser inclinado. Tudo bem para vocês? Até porque senão seria verão no planeta todo e inverno no planeta todo, né? E não é. Quando é verão aqui é inverno no hemisfério norte e vice-versa. Tudo bem para vocês? Cara, se eu botar um satélite para orbitar a Terra aqui, ó, concorda comigo? Uma hora ele vai passar pelo polo norte, outra hora ele vai passar pelo polo sul. Beleza? Ele vai estar mudando de lugar o tempo inteiro. Concorda comigo? Só que a Terra, ela demora
redondinho aqui? 24 horas. 24 horas. E se eu lançar um satélite que gire junto com a Terra e que demore 24 horas para dar uma volta? Ele vai ficar sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar, certo? Então, na verdade, cara, se nós formos interpretar como é que é a movimentação do satélite com a Terra e o Sol, o Sol está aqui, né? A Terra faz isso e isso. Translação e rotação, não é isso? E enquanto ela faz isso, o satélite fica girando junto com ela, certo? Então o satélite fica orbitando o Sol de uma maneira bem maluca, beleza? Mas para a Terra a impressão que dá é que ele está sempre parado, porque ele demora quanto tempo para dar a volta? E a Terra demora quanto tempo? Como ele está sobre o Equador aproximadamente, ele está sempre em cima da mesma casa que fica lá no Equador, certo? Olha lá o satélite desse cara, olha aí, certo? E é óbvio, né, cara, se o satélite mudar de posição, ia ter que ir um técnico em cada casa do Brasil, dos milhões de assinantes, ir lá e regular a antena. Imagina, não, botou o satélite lá, por inércia ele continua no mesmíssimo lugar, porque ele roda junto com a Terra. Isso tudo eu te falaria só no final do curso. Mas como são coisas que a gente demora a assimilar, eu falo uma vez agora e no final do curso eu repito. Fala, meu querido. A gente não sabe nenhuma mudança caso a gravidade do Sol. Cara, assim, ó, existem, na verdade, assim, ó, o que eu vou te falar agora é até meio esquisito, tá? Fica entre nós para os amigos não se apavorarem. A superfície da Terra, ô Vinícius, ela varia 30 centímetros o tempo inteiro, para cima e para baixo, à medida que o Sol passa e se esconde. O próprio chão da Terra muda. 30 centímetros, cara. Olha que loucura. Isso devido a fenômenos gravitacionais e relativísticos, certo? A própria passagem do tempo muda o tempo inteiro na Terra. Um segundo não é sempre um segundo na superfície da Terra. Varia a maneira como um segundo passa. Olha que loucura, cara. É muito louca a natureza, certo? Então a gente vai deixar para depois, senão vai ficar muito pesada a discussão. Beleza? Existem variações diminutas. Variações diminutas que não interferem, né, na recepção dos satélites. A mudança que tu acabou de falar do solo é por causa do calor ou pela gravidade do Sol? Gravidade. A gravidade amassa o planeta Terra o tempo inteiro. Certo? Ótima colocação. O Sol atrai. Tudo, toda a massa atrai tudo. O Sol não atrai mais que a Terra, né? Ele é em função de, né, por algum motivo especial. É só porque ele tem mais massa. Como ele tem mais massa, ele atrai os objetos com uma força maior. Ele atrai da mesma forma que ele atrai tipo, uma bola de basquete que vai atrair um planeta com a mesma força? Não, porque é o seguinte, ó, a lei de atração das massas, para finalizar essa parte, é assim, ó, F igual a G, M1, M2 dividido por D ao quadrado. M1 e M2 são as massas. D é a distância entre as massas. E o G é uma constante chamada de constante gravitacional universal. Então aqui é a massa do Sol, certo? Aqui é a distância entre o Sol e a Terra. Se aqui eu boto a massa da Terra, aí eu vou estar calculando a atração entre o Sol e a Terra. Se aqui eu coloco a massa de uma bola de futebol, eu vou estar calculando a atração do Sol pela bola de futebol. Só que essa atração do Sol pela bola de futebol é praticamente zero comparada com a atração da bola de futebol pela Terra. Por isso que eu desprezo a atração que o Sol exerce em mim agora. Porque a Terra exerce uma atração muito maior em mim, porque eu estou próximo da Terra. Tá beleza? Ou seja, a força entre duas massas depende das massas e da distância entre elas. Certo? Então essa aqui é a chamada, eu vou mostrar para vocês no final do curso, tá? A lei de atração das massas, do Isaac Newton. Certo? O gênio que revolucionou o mundo. Tá? O maior de todos. Sem dúvida é o maior de todos. O maior nome da ciência, da física, né, e da matemática, eu arriscaria dizer, Isaac Newton. Fala, meu querido. O Sol já falou que ele está sempre expandindo. Sim. A massa dele aumenta quando ele Não, diminui 600 toneladas por segundo. O Sol diminui em massa 600 toneladas, 600 mil quilos a cada segundo. Durante essa aula, o Sol perdeu várias vezes 600 mil quilos. E a força dele daí, ela só astronômica. E isso, como massa atrai massa e a massa do Sol está diminuindo, a atração dele também está diminuindo. Só que essa diminuição da força é muito mais sensível, Guilherme, no gás, que é o próprio Sol, que está ali próximo, do que aqui na Terra. Então essa redução da atração gravitacional tem feito o Sol se expandir muito mais do que a Terra se afastar um pouquinho. Mas a Terra se afasta um pouquinho do Sol também, já que a atração gravitacional diminui, né? Concorda comigo? Mas o que acontece é que como esse gás está próximo do Sol, ele vai sofrer influência muito mais rapidamente. Então é muito mais gritante a expansão do Sol do que o afastamento da Terra do Sol. Certo? Lembrando também que nós estamos falando de unidades de tempo de milhões e bilhões de anos, então nós não temos que nos preocupar, certo? Mesmo que a ciência evolua muito, né, e nós demoremos a morrer, nós não vamos sofrer as consequências da evolução do sistema solar. Nós vamos sofrer as consequências dos humanos retardados que estão destruindo o planeta.
Beleza? Certo? É importante que fique claro. Então, antes de a gente se preocupar com o avanço tecnológico para poder vazar para a periferia, como eu já disse, né, ir para um outro lugar, que esse planeta não vai viver para sempre, a gente primeiro vai ter que arrumar uma filosofia que faça o ser humano parar de se matar em nome de Deus, que faça o ser humano cuidar da natureza para que ela dure um pouquinho mais, até que a tecnologia esteja suficientemente avançada para a gente poder continuar com a raça humana viva. Certo? Uma empreitada bem delicada essa. Imagina, sei lá, a arma de Mejá lá do Irã, solta uma bomba atômica, em nome de Allah, matar todo mundo, bufo. Esse eu diria que é um dos maiores riscos que a gente tem atualmente. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte ali se atritando, os dois com bomba atômica na mão, os dois loucos para jogar bomba um no outro, né, e os Estados Unidos ali no meio e tal, isso aí é que é o maior risco atual, eu diria, do planeta, né? Destruição da natureza, guerras religiosas, guerras políticas, essa é a maior... Se a gente apaziguar essa parte, a tecnologia vai explodir com essa história de computador, né? Hoje a gente produz em um dia de informação o que demorava 100 anos para ser produzido lá em 1700, certo? Em um dia a gente tem uma produção científica de 100 anos, é assustador. Então quando vocês forem velhos, as tecnologias que hoje nós usamos já estarão absolutamente supérfluas, né? Então vai dar tudo certo, eu tenho fé. Se a gente não se matar em nome de Deus, em nome de a natureza, a gente vai conseguir fazer a raça humana sobreviver em outro planeta que não seja o planeta Terra. A inércia é tipo, né, se nós acreditamos em Deus, a inércia é tipo assim, ó, Deus quando criou o universo ele disse: todo corpo que está se movimentando continuará a se movimentar com a mesma velocidade em linha reta, para todo sempre. E aí bateu o martelo da criação. Uf. Quer dizer que a inércia é uma característica da natureza. Na verdade, eu vou te confessar, nós não sabemos por que a inércia existe. Tu vê, cara, nós estamos em 2013, os cientistas não sabem por que a inércia existe. Provavelmente devido ao bóson de Higgs, a partícula de Deus que eles estão tentando descobrir agora. Mas atualmente nós não sabemos que ela funciona, que ela existe. Agora, o que faz a inércia existir, nós ainda não temos essa explicação, olha que loucura. Mas sabemos calcular, etc e tal. Mas pode falar. Toda a nossa galáxia, eles indo pra cima, pra baixo, pra nosso sistema solar, ele tá indo. E nem o nosso objeto é lá, ele tá indo. Pode imaginar o seguinte, ó, o nosso planeta e o Sol, certo? Beleza? E o Sol é tipo um planetinha para o buraco negro que tem no centro da galáxia. Então no centro da Via Láctea tem um buraco negro e as estrelas, quase todas da Via Láctea, orbitam em volta desse super, ultra, mega massivo buraco negro. Certo? É como, e olha que legal, cara. E o átomo é como se fosse um mini sistema solar no teu corpo. Então cada átomo teu tem os prótons e núcleos que é no meio, que é como se fosse o Sol, e os elétrons girando em volta, que são os planetinhas. E se tu for olhar para o sistema solar, é a mesma estrutura. E se tu for olhar para a galáxia, é a mesma estrutura, cara. Quase acredito que realmente alguém criou a coisa. Né? E parece que criou tudo parecido, do átomo às galáxias. Que loucura, hein? Certo? Pois é, cara. Sabe o que é o problema? É que a ideia de ir para cima e para baixo é a criação do homem. O homem vive no chão, então tem o cima e tem embaixo. Quem olha de fora, tem neguinho pendurado lá embaixo do planeta agora. Concorda comigo? Tem 7 bilhões de seres humanos grudados em volta do planeta, cada um virado para um lado. E todos achando para cima e para baixo. Estão todos errados. Tá beleza? A ideia de ir para cima e para baixo no espaço não existe. A nossa galáxia, ela é meio plana, assim, ó. Tem 100 bilhões de estrelas dispostas num disco. Mas tem umas mais para cima, outras mais para baixo, mas muito menos. Muito mais densa é aquela região plana. Mas tem galáxia que não é assim. Tem galáxia que ela é toda espalhada de forma esférica. Certo? Tem galáxia que está espalhada em espiral, tem galáxia que é uma nuvem toda deformada, então tem de tudo. A nossa é em espiral. Última colocaçãozinha para eu terminar com isso. As galáxias também se atraem. Sim, as galáxias se atraem. Na verdade, só para a gente finalizar essa nossa discussão, que nós estamos indo, claro, muito além do que o ensino médio exige, né? Hoje a gente tem um problema na hora de entender o universo atual. Nós sabemos que tem 140 bilhões de galáxias aproximadamente, cada uma com 100 bilhões de estrelas aproximadamente, cada estrela com 4 planetas em média em volta dela. Então a gente pega esses dados, bota num computador, num mega supercomputador, e esse computador vai fazer um cálculo dessa força entre cada maldita galáxia. Imagina, né, ficar às vezes semanas processando para dar o resultado final do que vai acontecer. Quando a gente joga esses dados no computador, ainda não fecha. O computador sugere que a galáxia vai se comportar de um jeito que ela não se comporta. E aí eles começaram a perceber que existem outras forças atuando entre as galáxias, chamada de força escura ou energia escura,
que eles ainda não sabem explicar exatamente o que é. Ou seja, os melhores cérebros do mundo hoje estão estudando as galáxias, o movimento dos sistemas, e ainda não conseguiram explicar exatamente o que está acontecendo. Ainda falta dados, beleza? Agora, o sistema solar já está muito bem descrito, a gente já consegue descrever muito bem o sistema solar. Mas ainda falta física para aprender o resto. Ótima colocação. Adorei as discussões, mas temos que terminar. Temos que terminar a tarefinha e eu quero, se possível, começar a corrigir a prova para vocês.